Assista agora mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Entrevistas com temas diversos que você pode compartilhar em suas redes sociais. Atualidade com Marcos Figueiró. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Atualidade. Programa este que vai ao ar todos os sábados a partir das 10 horas da manhã no nosso canal no YouTube. Desde já a gente agradece aí a audiência que a gente vem alcançando aí nas redes sociais aí. O programa Atualidade tem um patrocínio aí da Cromos Viagens, Restaurante e Buffet Halps, da Grupo de Hotéis Mar e Mar e da Pousada Cabana Village, lá de Imbituba, Santa Catarina. Desde já nossos agradecimentos aí aos nossos apoiadores aí. Pessoal, o programa Atualidade hoje está em Palmeira das Missões, terra da erva mate, terra do carijo da canção gaúcha. E para nós falarmos hoje sobre o carijo, contar a história do carijo da canção gaúcha, que aconteceu recentemente, agora o 36º ou 37º, que vamos conversar aqui com um dos criadores do carijo da canção gaúcha, que lá em 1986 era secretário de Desporto, Cultura e Turismo, o meu amigo, meu irmão, Hermes Garcia dos Santos. Como é que tu tá? Bom dia, Marcos. Que prazer tê-lo aqui de volta em Palmeira, que é a tua terra, não é a terra só do carijo. E conto com a presença aqui no nosso rancho do meu querido amigo Dunga Vargas, que é um dos corresponsáveis também. E que nós vamos entrevistar ele depois. Ótimo. O Dunga foi um dos responsáveis também pelo carijo já ter nascido grande e com a identificação dada a esse festival. Mas para falar do carijo, nós temos que fazer uma retrospectiva lá para o ano de 1986, quando em janeiro daquele ano nós realizamos em Palmeira das Missões, sediamos, melhor dizendo, o 31º Congresso Tradicionalista Gaúcho, que pela sua divulgação, pelo seu trabalho e o apoio que tivemos dos órgãos de imprensa de todo o estado, visitamos praticamente todos os CTGs e levando convite pessoal para que trouxessem barracas. A comunidade de Palmeira das Missões acolheu muito bem, se preparou, decorou suas vitrines, os estabelecimentos bancários, as repartições públicas, todas elas se vestiram de tradicionalista gaúcho para recepcionar os conselheiros e patrões dos CTGs de todo o estado e de fora dele. E naquele congresso, então, estava presente as maiores autoridades do folclore, como Paixão Cortes, Barbosa Lessa, Antônio Augusto Fagundes, o Rudi Borghetti, pai do Borghetinho, nosso tradicional, e pessoas lá de Uruguaiana, na Califórnia, como Milton Souza. E daí do congresso, foi um congresso muito grande, e aí nós, inclusive, recepcionamos, não tínhamos só, contávamos com o Hotel Vila Velha. E daí nós nomeamos uma comissão especial para hospedar os tradicionalistas, os conselheiros, porque não havia hotel disponível, né, para tanta gente. E o Odônio Burtetti e o Fernando Vicenzi foram os encarregados dessa comissão de hospedagem. E toda a comunidade de Palmeira acolheu em suas casas os conselheiros, os patrões, e os CTGs de Palmeira tiveram uma participação muito grande. E num sábado, durante o congresso, nós fizemos um almoço, Lourenço Ardengue Filho, que era o prefeito da época, a quem nós rendemos homenagem, porque foi ele, do prefeito, que iniciou o carijo. Daí ele fez um almoço na casa dele para alguns dos conselheiros, e outra turma nós fomos lá para o sítio do Dr. Mozart Pereira Soares. E lá no Dr. Mozart eles ficaram encantados com as belezas do nosso parque de exposições, porque tinha tudo para sediar um palco do festival e o acampamento. E eles nos inquiriram: Hermes, por que vocês não fazem um festival aqui em Palmeira? Porque vocês têm tudo para fazer o acampamento num só local
e o parque, o restaurante, tem tudo ali. Por que você não faz um festival? Ao que o Dr. Mozart prontamente, eu tenho o nome do festival, deverá ser Carijo da Canção Gaúcha. Mas olha, o nosso sonho é fazer festival, mas havia na época, Marcos, mais de 100 festivais em todo o estado. Então alguém dizia, mas é muito festival, não adianta fazer mais um, tá? Daí, Deus, olha, eu quero fazer, mas só nós convencer o prefeito. Daí o Nico Fagundes e a turma vieram, não, nós vamos falar com o Lourenço. Daí vieram aqui no Lourenço e fizeram a mesma indagação. Ao que ele me ligou, eu estava lá no parque, mandou me chamar, eu vim ali. Exército, quer fazer o teu festival? Faça. Só que tem que ser agora, no mês de maio, para o aniversário do município. Que é 6 de maio. Que é 6 de maio. E daí nós saímos desesperadamente, não sabíamos nada sobre festival. Fomos na Uruguaiana, Carazinho, Cruz Alta, Santa Maria, em busca de subsídio, no GTF, principalmente no Praxedes, e o diretor do GTF na época, buscamos todos os subsídios e saímos por esse Rio Grande afora, visitando pessoalmente a maioria dos consagrados compositores, músicos e intérpretes, levando o regulamento do Carijo. E fizemos um cartaz que você conhece, um cartaz bem grande. Que eu tinha até há pouco tempo, exato. E fizemos, por exemplo, precisaríamos o quê? 50 cartazes para divulgar o festival. E era aqui essa em Palmeira. A imagem exato. Do cartaz que o Hermes está falando aí. Eu, inclusive, tinha um cartaz até há pouco tempo aí, Hermes. E eu tinha vários cartazes, do primeiro, do segundo, do terceiro. Eu estava virando um colecionador. Mas com as minhas mudanças de cidades, aí, em virtude da minha profissão, acabei deixando os cartazes para alguns lugares aí. E hoje, Hermes, quando saiu esse Carijo da Canção Gaúcha agora aqui, e eu encontrei um desses cartazes, uns resquícios, um cartaz todo mofado, já todo... Imagine, desde 86. E eu pensei, por que não ir a Palmeira, como eu estava vindo, e conversar com meu irmão de ordem, o Hermes Garcia, e também com o Dunga, né, que são duas pessoas que merecem o nosso respeito aqui na cidade de Palmeira das Missões. E o próximo programa é com o Dunga, pessoal. Inclusive, esse cartaz que você mostrou agora na programação, nós não sabíamos o que fazer do palco. E eis que surgiu em nosso meio o Dunga. Dunga Vargas. Dunga Vargas. E ele foi a campo, buscou grama, armou um carijo, e ninguém conhecia, né? Só os antigos sabiam o que era fazer um carijo. Montou um carijo, não tinha palco com spot, com iluminação, nada. O Dunga montou, foi no interior, trouxe 2 gigantes pés de erva, plantou no Carijo e fez um ambiente tipicamente do festival do Carijo. Porque ninguém sabia o que era Carijo e a grande imprensa chamava de Carijó. Lembra? Sim. Era o Carijó consagrado. Eu vou tomar a cuia dele, porque disse que uma vez morreu um homem com uma cuia na mão. Daí então eu quero deixar essa homenagem ao Dunga, que entre outras coisas, ele foi o responsável pelo palco do primeiro Carijo da Canção Gaúcha, que deu a marca ao nosso festival. Mas daí nós saímos ao Brasil afora, ao Rio Grande afora, fazendo a divulgação desse festival. E nós tivemos total e restrito apoio da grande imprensa de Porto Alegre. O Antônio Augusto Fagundes, um galpão crioulo, abriu suas portas por diversas edições. Eu e o meu saudoso compadre Vilmar Vim de Souza, que foi o primeiro presidente do Carijo, estávamos presentes no Galpão Crioulo, na TV Bandeirantes, na TV Cultura, na TV Pampa, e nas rádios da capital. Porque é importante, e a propósito do cartaz, nós fizemos, como eu dizia, 50 cartazes bastaria para divulgar a nível de Palmeira, sim, pensando em público pagante do festival. Mas nós fizemos 5.000 cartazes
para mandar para o Brasil todo, como efetivamente mandando para as principais redes de hotéis, secretarias de cultura, centros culturais de todo o Brasil, porque a nossa intenção, e como está no regulamento do Carijo, não era só simplesmente trazer o público turista para assistir, mas sim levar Palmeira para o restante do Brasil. E assim foi feito. Então, e veio pessoal de toda a parte do Brasil. Em termos de divulgação, então nós damos a grande imprensa e a imprensa local, que se você for olhar os arquivos dos jornais de Palmeira das Missões, estampavam em primeira página, a cidade se preparou, era faixas alusivas, os CTGs montaram nos 2 trevos da entrada da cidade um galpão, onde recepcionavam os congressistas e, posteriormente, os participantes do Carijo com uma mateada. Então, o pessoal desembarcava os seus carros, tomava um mate, recebiam as boas-vindas. Porque a Palmeira abraçou o Carijo. Isso foi muito importante. E eu te digo mais, Hermes, não querendo te interromper, eu lembro que toda a cidade se mobilizou para este grande evento, que eu lembro que na época eu estava circulando pelo parque de carro e o Daniel Torres pediu uma carona até o Hotel Vila Velha do Odoni Burteto e Gislene. Sim, exato. Então muita gente porque não tinha muito táxi na época, né? Então todo mundo começou a se mobilizar, algumas casas recepcionaram. Hospedaram os artistas, hospedaram. E até hoje, por exemplo, o Grupo Parceria e outros são disputados. Não, você vai parar lá em casa. Não, Hermes, eu quero que o pessoal pare lá em casa. Então isso é muito importante, né? Palmeira abraçou. E por isso eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, não só com a comissão organizadora, mas com a comunidade de Palmeira como um todo, por terem abraçado o festival, vivido o festival, decorado seus estabelecimentos com motivos típicos do Carijo. Então isso foi muito importante. E o Carijo já nasceu grande. E daí, em função dessa divulgação feita, nós trouxemos a Rádio Clube do Paraná, do meu amigo César Sete, trouxemos a Rádio Gazeta de Alagoas, veio aqui divulgar o Carijo e transmitir, a Rádio Clube, a Rádio Guaíba, Gaúcha, a Rádio Cultura, estavam todos aqui presentes, além da valorosa imprensa local e regional, que essa sim era para trazer público, mas a grande imprensa nacional foi o que fez com que o Carijo fosse cognominado, como pelo Nico Fagundes, o festival que já nasceu grande. Esse foi o nome que o Nico deu no programa Galpão Crioulo. Então o festival teve essa característica, né? E a cordialidade do povo de Palmeira. Era um festival, a propósito, Mário, nós nunca tivemos ninguém remunerado. Todo mundo trabalhava por amor à causa. Lá nos portões ficavam os CTG, as famílias de Palmeira, na bilheteria vieram outras pessoas, tudo trabalhando, o Lais, o Rota, a Câmara Júnior, o Centro de Tradições Gaúchas, entidades de classe, todas elas se colocaram à disposição e faziam questão de trabalhar no Carijo. Não, o que eu posso te ajudar? Qual é a minha função no Carijo? Em termos de patrocínio, muito importante, nós saímos buscar os padrinhos patrocinadores, né? Que era importante, que precisávamos do patrocínio. E visitamos o comércio local, e ali nós tivemos um respaldo muito grande dos patrocinadores que deram as condições financeiras. E a propósito, nós valorizamos muito o patrocinador. A propósito, houve um empresário local que tinha uma loja aqui em Palmeira, e não adianta, já tem muito festival, assim não vai dar nada, tá? Fui pedir o apoio para ele, financeiro. Eu disse, não, vamos fazer, mas não vai dar. No dia, da noite, à tardinha do dia do festival, eu chego no parque e aquelas reservas de mesas que são colocadas nas mesas ali, estava lá o nome do empresário. O nome do empresário.
já estava tudo com o nome dos compradores da mesa, tudo da mesa número tal. Nós chegamos da onda, não, fulano mandou de brinde aqui. Não, mas recolhe tudo. E fui no empresário esse, e ele diz, olha, eu vim aqui acertar as reservas de mesa. Não, Hermes, mas quem sabe vou te cobrar, isso aí eu dou para todas as festas de igreja que tem aí. Eu dou. Não, mas eu estou te cobrando o espaço nobre em cima das mesas, onde vão ficar o pessoal de grande poder aquisitivo, estou te cobrando 5.000 cruzeiros da época. Não, papai, não. Mas eu te dou porque ele estava divulgando o nome da loja dele. Sim, mas então valorizamos o produto. Claro. Né? Então, por ser um grande festival, tinha que ter uma mídia cara, né? Sim. Uma mídia que cobrisse. Daí nós fomos num outro estabelecimento e colocamos para ele, não, claro que eu faço questão de patrocinar. E já na segunda edição em diante, os empresários vinham nos procurar. E eu deixo aqui também uma gratidão ao Sadi Lorenzoni, que era o vice-prefeito da época, que nos deu a ideia de criar o padrinho patrocinador das músicas, que tu pode ver aqui nesse programa do primeiro Carijo, não tinha, daí nós botamos aqui, cada música tinha um padrinho patrocinador. Sim. E esse padrinho patrocinador, como até hoje é feito, ele é chamado ao palco para entregar o prêmio dos vencedores do festival. Então isso aí dá a ele uma projeção comercial e pessoal muito grande. Então todo mundo quis patrocinar o Carijo, né? Porque era um evento assim que dava retorno para o seu estabelecimento. E essa, em princípio, é a história do Carijo, da Canção Gaúcha. Uma coisa interessante, Hermes, que está aqui, ó, Palmeira das Missões, de 22 a 25 de maio de 1986. Esse caderno aqui, ó, é a programação do primeiro Carijo da Canção Gaúcha que o Hermes tem aqui. Isso aqui, gente, e por que eu estou em Palmeira para gravar esse programa, para deixar registrado a história do Carijo. Porque daqui um pouco, Hermes, as novas gerações não vão saber de verdade o que efetivamente aconteceu com o Carijo da Canção Gaúcha. E mais, e agora eu vou fazer uma cobrança para o município de Palmeira das Missões. Reconheçam, tem que haver reconhecimento dessas pessoas em vida. Porque nós estávamos conversando agora aqui fora, que ninguém é eterno, né, Hermes? Nós já estamos passando o cabo da Boa Esperança, né? Digamos, estamos envelhecendo, mas nós estamos deixando legados aqui para a história de Palmeira das Missões. E eu lembro, eu guardo com carinho, desde que eu fundei o Interact Clube de Palmeira das Missões, que tu participou da minha posse como fundador. Presidente tu era o presidente do Rotary, juntamente com o meu querido e saudoso amigo, saudoso não, tá vivo ainda, o Alvino Dutra da Silva, né? Exato. Então, eu peço assim para a comunidade de Palmeira das Missões, para os vereadores, para o executivo, gente, vamos valorizar essa gente que passou, que deixou seu legado, sua história. Eu vejo tanta gente sendo homenageado em Palmeira das Missões e eu não vi uma homenagem para ti ainda, Hermes. Não, mas uma homenagem a meus filhos que me diz isso aí, que me serve de consolo. O povo na rua me abandona. É o criador do Carijo, isso aqui existe graças a você. E eu sempre digo, não foi a mim, é uma equipe. Houve uma equipe, uma comissão. E dentro desse quadro das injustiças, agora no 36º Carijo, foi composta uma música muito bonita, homenagem ao Lourenço Ardengue Filho, que foi o criador do Carijo. E pasme, não passou na triagem. Uma música lindíssima. Houve também, e não é por estar presente o Dunga, uma música em homenagem ao Dunga, que o Grupo Parceria apresentou, lindíssima, também não passou. Então, as pessoas de fora que querem homenagear as suas figuras marcantes na comunidade.
mas infelizmente não passou. Foi uma grande injustiça não ter homenageado Lourenço, que foi o prefeito que criou o Carijo e deu todo o apoio necessário para que o Carijo fosse. Eu tinha tudo à disposição, carros para ir em congressos e tal. Inclusive, a propósito de Tramandaí, do Tramandaí foi muito importante na sequência do Carijo, que em 1987 realizou-se lá em Tramandaí o primeiro acorde nacional da música regional brasileira. E lá nós conhecemos grupo do Mato Grosso, do Paraná, e divulgamos o Carijo. Nós fomos lá divulgar o Carijo e eles ficaram encantados. E veio grupos de Cuiabá, veio grupos de diversas partes do Brasil participar. Inclusive tem música gravada no segundo Carijo de um grupo do Mato Grosso. E, inclusive, isso foi muito importante porque era música regional brasileira, então, para proporcionar um grande intercâmbio com a nossa música gaúcha, né? Então foi assim, porque outra coisa, depois, quando o doutor Alecrim Santana de Moraes assumiu a prefeitura, ele disse: Hermes, eu preciso que você assuma a presidência do Carijo, porque está desvirtuando-se as coisas, e o Carijo tem que manter a sua linha. E daí nós assumimos, e daí inclusive nós fomos um amigo nosso, que é delegado da Polícia Federal da região, e pedimos o apoio para ele, para nós fazermos uma moralização do festival inteiro. E ele nos deu todo o apoio, então esteve a Polícia Federal, moralizou usos e costumes, estava. E com relação à música regional, como você pode ver, já no primeiro Carijo, teve o Menino Potro, que é uma canção lindíssima. Então, que teve um piano, violino no palco. Então ele tem, mas é a canção é uma música universal. Mas agora, nessa última edição, nos causou essa espécie que tinha um tango no Carijo. O tango não tem identificação nenhuma com a nossa música regional. E não é uma música dita universal, é uma música localizada da Argentina, de Buenos Aires principalmente. É uma música para aquele ambiente. Então, eu acho que o Carijo não pode ter tango. Eu tenho, inclusive, no início dos ciclos dos festivais, até o chamamé era banido dos festivais gaúchos, só depois que ele ganhou uma roupagem de música gaúcha. Você pode ver o chamamé argentino, ele é dolente, ele é para dançar de rosto colado, apertadinho. O chamamé do Mato Grosso, do Pantanal, ele retrata a tristeza, a solidão das águas. E já o chamamé gaúcho, ele é aberto, é festivo, é aquele espírito do gaúcho de campo aberto, campo afora. Então, essas características da música regional brasileira é que dão a identificação de cada uma das partes. Tem o shot nordestino, o shot alemão, que é o shot, e o shot gaúcho. São bem diferentes, porque música originalmente gaúcha é só o bugio. O resto da musicalidade foram incorporadas e ganhou identidade própria, ganhou uma característica própria de acordo com o ambiente da Pampa Gaúcha, né? Sim. Hermes, e hoje, então, tu vendo o Carijo como nasceu, e o Carijo hoje, no 36º Carijo que aconteceu agora, recentemente, aqui em Palmeiras das Missões, tu deve sentir essa nuance, essa transformação, essas coisas que estão acontecendo aí, um pouco de distorção da verdadeira essência do Carijo da canção gaúcha, aquele Carijo da canção gaúcha que tu participaste lá atrás para criar. Exato. Não, em termos de organização, eu quero deixar meu pranto de gratidão a todas as administrações que sucederam aos secretários de Cultura, Esporte e Turismo que nos sucederam durante esses 36 anos. E o Carijo teve um constante crescimento, e hoje, principalmente essa última edição, em termos de organização, estava muito bom.
fantástico, a limpeza, a estrutura do parque, o tratamento às pessoas, estava assim. Mas ele teve as características, como eu dizia anteriormente, as primeiras edições, até enquanto nós estávamos à frente do mesmo, ele era feito pela comunidade. E hoje é contratado uma empresa que faz a administração. Então não tem mais, Marcos, você está chegando, que bom, o Madunga está chegando. Então já aquela afetiva recepção. Hoje é empresarial a coisa. Isso que eu acho que a comunidade não está mais abraçando, porque não é convidada a abraçar. Nós, juntamente com o prefeito, com o vice-prefeito Sadi, com as forças vivas da comunidade, nós motivávamos a sociedade palmeirense para recepcionar, para estar presente, desde o netinho à vovó. Então era a família palmeirense que está. E essa coisa de empresarial, festival, ele administrativamente funcionou muito bem, mas faltou aquele calor humano tão característico de nossa gente de Palmeiras das Missões. E isso vem acontecendo, Hermes, não só em Palmeiras das Missões, como em todos os festivais, né? Uhum. Talvez pela dimensão e hoje, a gente que está fora de Palmeiras das Missões, a gente que está em outra cidade, e quando a gente ouve falar do Carijo da Canção Gaúcha, há pouco tempo até com meu amigo lá, o Wilson Paim, a gente estava conversando, e ele estava dizendo, pois eu participei lá em Palmeiras das Missões do Carijo, ele vinha aqui participar, e aí eu me encho de orgulho de lá em 1986, né, como participando do Interact, participando de algumas sociedades aí, grupo eu era um moleque, mas a gente já participava, a gente ajudava, e como tu diz, a gente sabe se inseriu nesse contexto do Carijo da Canção Gaúcha. Mas as proporções que chegou o Carijo hoje, realmente, ela é, como tu diz, não tem que chegar no portão do parque e dizer assim, oi Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje não, hoje tu é um número. Um número de uma inscrição, pagou o ingresso, comprou na internet lá. É a evolução dos tempos, né? E principalmente isso aí se nota nas composições. Sim. Hoje vai pelo WhatsApp, pela mídia eletrônica, vai da divulgação e ninguém visita o compositor para dizer, olha, vamos botar o melhor trabalho. Então, a gente viu, deu 800 e tantas inscrições no Carijo. Teve um dos compositores que botou 30 e poucas músicas escritas, né? Então eu acho que tu tem que selecionar e motivar os compositores. E o Carijo teve uma edição que nós fomos presidente, que nós tivemos a ideia de prestigiar o compositor. Porque geralmente quem é o César Passarinho, o guri do César Passarinho. Não, mas o César Passarinho foi apenas o intérprete do palco da Califórnia. Mas houve um compositor que fez a letra, houve um músico que fez a melodia. Então essas pessoas devem ser conhecidas. E numa das edições, na 16ª edição, nós fizemos essa homenagem e trouxemos a maioria dos compositores, foram convidados graciosamente para vir ao Carijo e se recebiam uma homenagem. Para mostrar que atrás do intérprete tem um compositor, né? Então isso é muito importante valorizar. E eu quero deixar uma prenda de gratidão a todas as administrações que nos sucederam, ao primeiro presidente do Carijo da Canção Gaúcha, que foi o meu saudoso compadre Vilmar Vinck de Souza, o provisório. Aqui pela sua experiência, pela sua participação, pela sua história como fundador do movimento tradicionalista gaúcho, fez com que o festival já nascesse grande, juntamente com outras pessoas que abrilhantaram o nosso festival. Hermes, eu quero aqui, antes de encerrar o programa, eu quero só deixar aqui para deixar registrado aqui, ó, o presidente de honra do primeiro Carijo da Canção Gaúcha foi o nosso prefeito na época municipal, o Lourenço Ardengue Filho. O presidente foi o saudoso e nosso irmão Vilmar Vinck de Souza, o vice-presidente José Gomes César, o primeiro vice-presidente, o Renato Nicolau Miller,
Coordenador artística e cultural, o Dr. Mozart Pereira Soares, grande escritor aí da nossa cidade. Antônio Augusto Fagundes, saudoso Antônio Augusto Fagundes. O prefeito da cidade de Elona foi o Ademar Canavese. Grande injustiçado na história de Palmeira. O tesoureiro Sérgio Tadeu Westphalen. O secretário-geral, Dr. Antônio Léo Rodrigues. O primeiro secretário, Angelino Alves. O coordenador da infraestrutura do parque, Eusébio Dallagnol. A coordenação de divulgação e artes gráficas, esse amigo e irmão, o Hermes Garcia dos Santos. Na recepção lá então estavam o grupo de escoteiros Caciques Cepete Araju, a coordenadoria da 17ª região tradicionalista, a Copa e o Boliche estava a cargo do Veríssimo Santos, Cavaleiro Ávila, a hospedagem Odone Burtete Gislene. E isso é o nosso carijo da canção gaúcha aqui de Palmeira das Missões. A propósito, nos nominou os integrantes da comissão organizadora. Quando o prefeito Lourenço nos autorizou fazer o festival, eu disse a ele, eu faço. Mas eu era o secretário do PDS da época. Eu sempre fui um homem de partido, mas eu disse para ele, o festival não terá política, de jeito nenhum terá política. E aí nós convidamos Odone Burtete, Veríssimo Ávila, Dr. Mozart, o Dunga até também, o Dunga que na época era da oposição política. Convidei todo aquele pessoal para fazer parte do Carijo. Então o Carijo foi a comunidade, não teve política. E nós não permitíamos divulgação de nome, patrocínio, a título de subir ao palco de nenhum político. Inclusive, na época, tinha um deputado de Palmeira das Missões, cujos familiares botaram uma placa, uma faixa, saúde o deputado fulano de tal. E nós, gentilmente, chegamos na barraca e pedimos a eles para recolher, porque não queríamos dar conotação política ao festival. Então, e por isso que o festival nasceu grande. Eu acho que o festival não pode ter ingerência política de forma nenhuma. É a comunidade gaúcha nacional. Uma das características também, Marcos, foi que na 17ª edição nós trouxemos o grande cantor sertanejo, como é o nome dele? O Sérgio Reis. Então alguém, mas no ano seguinte o Almir Sater. Alguém diz, mas não é música gaúcha, não, mas é música regional brasileira e propicia um intercâmbio cultural. E foi um grande sucesso, por exemplo, isso aí também. Meu amigo Hermes, eu quero te agradecer por tu me receber aqui na tua casa e depois nós vamos gravar um outro programinha aqui com o Dunga Vargas. Vamos dar sequência a essa conversa aqui. Aí vamos falar com o Dunga. E o Dunga, ele tem para mim, é uma pessoa muito especial e também tem uma participação marcante, porque é um cara que sempre, desde o meu tempo de moleque, eu via o Dunga recepcionando pessoas aqui na cidade. Ele tinha um galpão lá Depois nós vamos falar sobre isso aí. O Dunga tinha esse costume de as pessoas, às vezes, escrever uma mensagem com carvão na parede da casa dele. E eu lembro até que o Zé Ramalho apareceu lá na casa do Dunga, e aí eu estava nesse dia lá e foi muito bacana, e eu não podia deixar de vir a Palmeira e convidar o Dunga. E ele depois nós vamos comer uma paleta de ovelha aqui na casa do Hermes, tudo por causa desse querido, desse amigo aí que é o Dunga Vargas. Não, e a Marcela foi uma das músicas que foi apresentada no Carijo e não passou agora nessa última edição. O Dunga tem uma tradição em Palmeira, todas as sexta-feiras santa, quando se abre a porta, está um feixe de Marcelo colhido na madrugada, que o Dunga distribui para dezenas, centenas de famílias da cidade. Ele faz essa peripécia por todo. Então foi feita uma música sobre isso aí e não passou. Não passou. Mas eu, se não me engano, eu vi que ele foi homenageado no palco. Sim, mas é justiça, exato. Porque o que acontece? Eu acho que os jurados têm que perguntar para a comissão organizadora, mas quem é esse Dunga? Quem é esse distribuidor de Marcelo? Existiu? Quem foi o Lourenço Arden
Então, se o jurado não sabe, a comissão organizadora, sem forçar essa ou aquela conexão, tem que dar. Eu acho que tem que passar para a comissão julgadora, Hermes, essa questão assim de dar um histórico da nossa cultura aqui de Palmeiras das Missões, um pouquinho da história. Porque daqui um pouco pega um cara lá, músico de outro lugar lá, que não sabe nem quem é Hermes Garcia dos Santos, nem sabe quem é Dunga Vargas, nunca ouviu falar em Lourenço Ardenque, né? Exato. Mas nós sabemos. E a gente aqui, a gente é meio bairrista, né? Meio não, a gente é bairrista. E eu entendo esse teu sentimento, Hermes, porque não passou aquela ou outra música, e compactuo com esse teu sentimento, porque a gente é bairrista, a gente é da terra, dessa terra vermelha, dessa nossa terra Palmeiras das Missões aqui. Eu não sou filho de Palmeiras, sou de Santa Cruzense, mas me pergunto de onde você é. Eu sou de Palmeiras. Eu sou de Palmeiras. Eu amo essa terra acima de tudo. E aqui eu tive minha família, meus queridos filhos, meus netos. Então eu acho que essa terra é uma terra hospitaleira, não pode perder a sua característica de acolhedora de todos os que nos visitam. Então eu deixo o meu bom dia a todos os ouvintes e espectadores do teu programa, Marcos, e agradeço muito a tua visita à Palmeira, a nossa Palmeira das Missões. E deixo um abraço a todos aqueles que compactuam contigo esses momentos importantes desse programa. Muito obrigado, Hermes, e muito obrigado a você que está nos assistindo aí, que compartilhe nossos vídeos aí. Está registrado aí no YouTube, aí vai ficar registrado para a posteridade aí. E o programa Atualidade está encerrando. Agora, nós vamos saborear aqui uma paleta de ovelha aí, feita pelo nosso amigo Dunga Vargas. E o próximo programa, pessoal, no próximo sábado, é com ele, Dunga Vargas. É um programa que vai ser bem legal, bastante, muita história aí, também sobre o cariz da canção gaúcha. Como diz o Hermes, o Dunga era da oposição, aí nós vamos ouvir o outro lado da moeda. Né? Mas é isso aí, gente. Então, mais um programa aí, está encerrando, mais um conteúdo digital novo aí para nossa internet, para nossas redes sociais aí. Hermes, saúde, vida longa para ti, meu querido. Um fraternal abraço. Fraterno abraço e obrigado por me receber na tua casa aí. Pessoal, bom final de semana, até o próximo sábado com outro programa aí. Tchau. Você acabou de assistir mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Compartilhe, divulgue e obrigado pela audiência.